Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje, dando continuidade ao nosso especial de livros de vampiro que viraram filme, é um livro que virou um filme muito icônico da década de 80. Tinha David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon no elenco. É um filme que é o puro suco da estética gótica da década de 80, aquela coisa meio punk gótico. E, enfim, é um filme muito icônico, como eu disse. O nome do filme seria Fome de Viver, lançado em 1983, baseado no livro de 81, também chamado Fome de Viver, que em inglês se chama The Hunger. Esse livro foi recentemente editado aqui no Brasil esse ano é um sebo que tem uma editora chamada Editora Clepsydra. Eles estavam com campanha, né, para campanha de apoio. Eu acabei não pegando a campanha, mas eu comprei direto no site deles. E é linda a edição belíssima, fala sobre os bastidores do filme, tem alguns prólogos que falam sobre a história. E enfim, a história em si, o livro em si, que é um livro muito divertido de ler, muito divertido mesmo, embora tenha umas situações meio bizarras no meio do livro que confesso que não foram colocadas lá para serem engraçadas, mas eu dei altas gargalhadas. E quem escreveu esse livro foi Whitley Strieber, um autor americano, nascido em 1945, autor de livros de terror como Fome de Viver e um outro chamado The Wolfen, que também foi adaptado para o cinema como Lobos. E tem também um famosíssimo livro dele, que é um livro meio que autobiográfico sobre supostos encontros que ele teve com extraterrestres, chamado Communion. Esse livro em específico, para quem é do mundo da ufologia e tal, gente, meu arroba no Instagram não é Lívia Mulder por nada, tá? Tem uma coisa que eu sou desse mundo de bichinho verde. E nesse mundo de pessoas que acreditam em aliens, é um livro muito famoso. Tanto que depois que eu fui ver quem era que tinha escrito o Fome de Viver, eu falei, caraca, é a mesma pessoa. Ele era filho de advogados, fez colégio católico e depois foi para uma universidade no Texas e para a London School of Film Technique. Ele trabalhou com cinema, principalmente na área de roteiro. O primeiro livro dele foi o The Wolfen, que é o lançamento em 1978, e o segundo já é o The Hunger, 1981. Ele fala que ele escreveu The Hunger meio que na rabeira da Anne Rice, tá? E é uma das coisas que me fez querer organizar esse especial por ordem cronológica, porque claramente o Drácula vem iniciando um movimento. E aí vem depois esse movimento sendo expandido e modificado pela Anne Rice, claro que com muita influência das adaptações de Drácula, de 40 a 60. E aí você tem também toda uma nova linhagem de obras de vampiro nascendo na década de 80. The Hunger é uma. No cinema você tem muita coisa, você tem Garotos Perdidos, você tem Hora do Espanto. Você tem muitos filmes que tem essa estética do vampiro sedutor gótico, punk, meio sujo, bem década de 80, que é aquele homem que você olha e fala assim, perigoso, porém quero, entendeu? Tipo, ai, que delícia, Deus que me livre. Então, isso tudo vem, é uma evolução do mito dentro da cultura pop, digamos assim. Enfim, ambos os livros, que é o The Wolfen e o The Hunger, viraram esses filmes, que é o Lobos e Fome de Viver. E ele lançou também outros romances e alguns contos para uma coletânea de Além da Imaginação, tá bom? Vamos direto pro livro, porque assim, esse livro, na verdade, foi o livro que definiu para mim qual seria a temática desse especial de outubro. Quem acompanha o podcast há muito tempo, percebe que eu não sou uma pessoa que planeja muitas coisas, ou quando planeja não dá muito certo. E então eu confesso que até agosto eu não sabia nem se ia ter especial de outubro. Tava definindo qual era o tema, nada vinha e tal. E aí eu comprei o livro Fome de Viver, e aí e quando chegou eu já fui logo lendo, porque eu falei assim, nossa, eu preciso muito ler isso aqui. Eu sou muito fã do Bowie, muito, muito, assim, eu amo Bowie, assim,
tem o plano de fazer uma tatuagem dele com a Tina Turner, que eu sou também apaixonada, e eles fizeram uma propaganda da Pepsi na década de 80. E aí eu queria fazer uma tatuagem deles nessa propaganda com a Isadora. A Isadora é uma... Eu vou botar ela lá no post de referência. Ela é uma tatuadora que ela tem uma técnica meio de aquarela, inclusive para fazer pessoas. É quase uma miniatura de aquarelada, é a coisa mais linda. Eu tenho uma Princesa Leia dela já, e eu tava muito afim de fazer essa tatuagem com ela. Faz tempo até, e enfim, eu sou muito, muito fã do Bowie, e eu sou muito fã da Susan Sarandon também, tanto que tenho foto com ela e com o Tim Curry lá na Nova York Comic Con, que eu conheci eles em 2023. Belíssima, mulher de 75, 76 anos, mas assim, deslumbrante, né? Deslumbrante. E temos também Catherine Deneuve, senhoras e senhores. Uma das mulheres mais lindas que já pisaram nesse universo, nessa terra, sabe? Então, eu conheci o filme, nunca tinha assistido, mas eu conheci o filme, eu conheci a Fama, aquele filme que precede sua fama. E aí eu falei, depois vou pegar o livro, vou ler e depois vou assistir o filme. E daí veio, então, a ideia de fazer o especial Vampiros, Livros versus filmes, tá? Então, estamos aqui por causa de The Hunger. E aí eu fui pegar e acabei comprando. Tinha acabado de fechar o Apoia-se, mas consegui comprar direto na editora. E aí chegou lindíssimo, lindíssimo. Olha, edição maravilhosa. E aí vai contar a história... Esse livro, que foi lançado em 81, vai contar a história do quê? Vai contar a história da Miriam Blaylock, que é uma vampira ela é uma vampira que está viva desde o período da Grécia, da antiga Grécia. Ela tem, durante muitos e muitos milênios de sua vida, amantes, companheiros e companheiras também. Lembra que eu falei para vocês lá do episódio da entrevista, que a gente não pode... Que, na verdade, é uma das coisas que eu acho mais interessante dentro do mito atual do vampiro, né? Esse mito que foi construído dentro da cultura pop, através de livros e filmes, e que a gente tem hoje em dia. Que é uma criatura que, como ela tem o poder da longevidade, né? Ou da imortalidade, não é o caso da Miriam. Miriam vai ter uma vida longeva, mas ela não é imortal. Como é interessante quando o autor aborda as diferenças de como essas criaturas encaram sexualidade, moralidade, apego a coisas materiais, a finanças, e etc, etc. A gente tem isso não muito bem demonstrado no Drácula, mas você tem isso, eu particularmente acho muito melhor mostrado na Carmila, por exemplo, que a gente já resenhou aqui, e a gente vai ter realmente um foco maior a essa sexualidade fluida quanto o tempo que a pessoa está viva, né? O tempo que a pessoa está andando pela Terra, com Anne Rice. E isso aqui, no The Hunger, no Fome de Viver, é elevado à 10ª potência, porque a gente vai conversar um pouco sobre a lore, como é muito diferente a lore do vampiro do Fome de Viver para o vampiro de qualquer outro livro, e como essa lore, ela é uma lore extremamente sexual. A Mira, ela é uma criatura sexual, e isso é muito óbvio dentro do livro. Enfim, a Miriam vai ter esse costume de colecionar esses amantes, esses companheiros e companheiras durante sua vida, só que tem um detalhe. Aqui, a gente tem uma diferença para o vampiro que nasce vampiro. Miriam é uma vampira que nasceu vampira. E do humano que se torna vampiro. E como é que isso acontece? O humano, para se tornar vampiro, a Miriam precisa mordê-lo, sugar seu sangue e fazer uma transfusão do sangue dela para o corpo dele. Ou dela, da pessoa. Só que nem sempre isso dá certo. Primeiro porque você tem pessoas que não sobrevivem à transformação, né? A receber esse sangue, essa transformação não sobrevive. E segundo, essas pessoas que são transformadas, entre aspas, elas não se tornam vampiros, elas são humanos com uma vida muito longa, conseguem viver seus 500, 400 anos. Porém, chega um momento que elas começam a envelhecer de uma porrada só muito rápido. E aí, elas viram como se fossem, assim, zumbis, mas aquele zumbi, assim, mais fudido que tem, o mais que é só uma folhinha zumbi, tá ligado? É esse nível de decrepitação que o corpo da pessoa sofre. E aqui que, pra mim, marca o fato de que Miriam talvez seja o personagem vampiresco mais cruel que eu já conheci.
porque ela sabe disso. Ela sabe que se você nasceu humano e recebe o dom, entre aspas, do vampirismo, em um determinado momento da sua vida, você vai ter esse problema né, seu corpo vai se desgastar muito rápido do nada. Pode demorar aí algumas centenas de anos, mas vai acontecer. E ela não conta isso para as pessoas. Ela não conta isso para os seus companheiros. O que ela faz? Ela convida uma nova pessoa para o relacionamento, né? Ela abre, entre aspas, esse relacionamento. E aí, quando acontece isso com o seu amante, ela já tem um ali, engatilhado, entendeu? E aí ela também sofre, fica falando, ai, é que eu podia matá-los, mas eu não tenho coragem, porque no fundo, eu os amo de verdade. E aí o que ela faz? Ela prende esses corpos que tem em mente, eles estão lúcidos, mas com o corpo completamente precário, totalmente destruído por uma velhice muito violenta, que vem muito rápido, depois de séculos vivos, e ela tranca eles em baús, em caixões de chumbo. E aí, lá no sótão da casa dela, ela tem vários caixões de chumbo com humanos que um dia foram seus amantes e agora são corpos ressecados e destruídos, mas porém ainda assim com consciência. E ela vai fazendo isso conforme a vida dela vai passando. Você tem ainda, dentro da história, algumas tentativas de desculpa para que a Miriam aja assim. Por exemplo, a Miriam, ela é filha de uma personagem chamada Lâmia. Eu falei que era Grécia Antiga, né? Por causa desse personagem que tem a Lâmia, ela é um monstro grego clássico. Mas, na verdade, no livro, eles estão vivos desde o Antigo Egito. E essa Lâmia, a rainha Lâmia que ela fala, é a mãe dela, que também tem ela tem um pai que também é vampiro. E esta senhora, essa mulher, deu à luz a Miriam, ao irmão mais novo dela e as gêmeas. E ela morre no parto das gêmeas. Todas essas 4 crianças vão nascer vampiros. Eles se alimentam de sangue. E aí eles vão crescendo como se fossem pessoas normais até o momento em que chegam na idade adulta, na idade madura, né? E aí esse envelhecimento para e eles precisam dormir. Todos os dias, 8 horas, tipo eu, tá ligado? Que eu preciso dormir 8 horas por dia, senão não funciona. 8 horas por dia é um sono pesadíssimo, é um sono que não tem como você acordar a pessoa. Todos os dias, 8 horas por dia, e eles precisam se alimentar de sangue humano uma vez na semana. É isso, é só o que eles precisam fazer para sobreviver. O problema é que durante os séculos, né? Obviamente, essa família vai sofrer ataques dos camponeses, de onde eles estiverem, de superstições, tal. E um a um vai morrendo até que Miriam se torna a única pessoa, a única vampira que ela tem ciência viva. Ela não sabe se tem outro. Então, ela tem essa coisa de sempre estar procurando uma companhia. Durante o livro, você tem a história de uma das 3 companhias dela, né? Porque o primeiro cara, que é da época dos romanos, aí a segunda, que é uma coisa meio Revolução Francesa, aí você tem o John, que é um lord inglês, que é quem está casado com ela em 1981, quando o livro é lançado, né? Quando se passa o livro. O John, ele está começando a envelhecer. E como você sabe disso? Porque ele não consegue mais dormir. Dormir é muito importante para a lore desses personagens. É quando o rejuvenescimento acontece, é quando o envelhecimento para. Então, dormir é fundamental. Ele está parando de dormir, ele não está mais conseguindo dormir. E aos poucos, ele vai ficando... A fome que ele tem, por isso que é The Hunger o nome do livro, a fome que ele tem, que é uma fome que é controlada, porque, mais uma vez, eles só precisam se alimentar uma vez na semana, vai ficando desesperadora, ao ponto que ele vai perdendo sanidade e que ele vai, então, ficando com um corpo muito, muito decrépito. A Miriam percebe isso, e ela percebe, e ela já estava com uma menina de 13 anos, que ela e o John dão aula de música, engatilhada para se tornar a sua próxima companheira. E ela fala, né, pro John, que o John sabe que ela estava querendo já trazer a menina para dentro do relacionamento deles. Ela fala pro John que a menina vai continuar crescendo até os seus 25 anos,
e com 25 anos ela para de envelhecer. O que Miriam não contava é que quando John começa a ficar com a mente perturbada por esse envelhecimento e pela fome, que é uma fome horrenda, né? Tem essa coisa eu gosto muito do título em português do Fome de Viver, porque não é só a fome de sangue. O John, ele quer continuar vivo. De todos os amantes da Miriam, é o que está se envelhecendo mais rápido. Ele só tem 200 anos do lado dela. Tem pouquíssimo tempo de vida. Enquanto os outros amantes duraram, sei lá, 600, 500, 400. E a Miriam percebe anos, né? E a Miriam percebe que cada vez mais essa janela está menor. O negócio fede mesmo quando o John, num ataque de fome, ataca a menina de 13 anos que foi ter aula lá na casa deles. Ou seja, ele, além de estar morrendo, entre aspas, né, que é uma morte em vida, mas além dele estar morrendo, ele mata quem deveria substituí-lo. E para substituir ele, a Miriam precisava de mais tempo, porque ela não pode botar assim do nada outra pessoa, porque tem todo o lance da sedução, tem todo o lance de, aos poucos, introduzir o que a Miriam é, aos poucos, explicar a sua lore, como a pessoa vai sobreviver, e sem citar que nem todo mundo, como eu falei, sobrevive à transformação. Então, simplesmente, a Miriam, de repente, se vê uma pessoa que vai ficar sozinha. Ela não tem a menina que ia ser sua nova companheira e o seu companheiro atual está morrendo. Não tem para onde ela correr, além dela procurar uma coisa que a gente viu lá no Drácula, que eu achei muito legal terem trazido nesse livro, que é o sobrenatural se encontrando com a ciência. Então, ela vai atrás de uma médica que tem toda uma pesquisa sobre sono e juventude, que ela está fazendo teste com macacos, que aí o objetivo dela é encontrar a fonte da juventude, e ela faz esse teste porque ela percebe lá, aí tem uma ciência bizarra ali do livro, que é meio que ela percebe que quando os macacos dormem, conseguem fazer lá um tipo de sono específico, libera uns hormônios que aí eles conseguem viver durante muito tempo. E aí, nisso, a Miriam tem contato com esse livro e vai atrás dessa médica. É aqui que eu vou parar a nossa sinopse e vou falar que se você não quer ouvir o final do livro e saber como é o filme, você não continue, porque no próximo bloco a gente já vai contar o livro até o final e falar sobre o filme, mas eu preciso deixar uma coisa muito clara. Este livro tem algo nele que eu vou falar no segundo bloco que eu não gosto, que eu achei que é mal feito. Mas fora isso, esse livro é divertidíssimo. Ele, para mim, tá assim, para com a Entrevista com o Vampiro. Eu acho que ele não tem personagens tão carismáticos, porque realmente o Lestat e a Cláudia matam a pau na entrevista. Matam a pau. E eu não acho que ele tem personagens tão carismáticos, mas eu gosto como a Miriam é escrita, porque você claramente percebe que ela não é boa, mas ela ainda é a heroína dessa história. Então, essa dualidade dela, que na verdade é uma dualidade que existe, porque ela é uma criatura de milênios de vida, milênios, sabe? Ela é compreensível e ela é muito interessante de ver. É muito interessante ver como esta senhora, essa mulher, vai fazer as coisas para sobreviver e continuar sobrevivendo, como ela fez durante séculos. Séculos não, milênios. É muito legal ver como esta criatura, que na verdade não é humana, né? Nasce uma criatura, digamos que lendária, faz para estar viva dentro de um mundo como a nossa sociedade, que é um mundo que é dominado por pensamentos que não são voltados a criaturas míticas. E ela fala, se eu me colocar nas mãos desses médicos, é muito provável que eles nunca vão me deixar embora, porque se eles perceberem que eu não sou humana, já era. Eles vão me furar, vão me cortar, vão me fritar, vão fazer o que eles quiserem comigo. Porque por mais que eu seja uma criatura mítica, uma criatura poderosa, não sei o que, eu sou só uma. E é muito legal. Essa parte do livro é maravilhosa. Você tem uma outra parte ali que permeia o livro, que eu já acho meio brega? Sim, mas enfim. E, por favor, se você quiser principalmente saber o que eu acho do filme, fique até o final, tá bom? Vou chamar agora a nossa propaganda. Opa! Já o episódio continua.
Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, onde estávamos? Estávamos com Miriam sem saber o que fazer, indo procurar médica. John enlouquecido, envelhecendo assim. Aliás, o tempo de história do livro é menos de uma semana, né? Porque começa com eles se alimentando e você sabe que eles têm que comer em uma semana. Então, assim, é uma coisa de menos de uma semana. E claramente, assim, John indo com Deus pela parede. Aí, o que acontece? A Miriam vai atrás dessa médica e ela vê na médica a oportunidade de ter uma companheira. E aí começa um trabalho meio que de sedução da Miriam para com essa médica. E é aqui que eu acho que o negócio toma um caminho involuntariamente hilário. Porque, cara, tanto no livro quanto no filme, o filme eu vou destrinchar mais tarde, mas tanto no livro quanto no filme, as cenas de sedução são uma coisa tão Emanuele. É uma coisa mas tão Emanuele que eu falei assim, gente, não, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, a Miriam vai lá e ela vai com a desculpa que ela é fã do trabalho da médica e que ela quer fazer uma pesquisa sobre como está a qualidade do seu sono, porque ela tem supostamente terrores noturnos. Sem pé nem cabeça essa história. Enfim, aí nisso a médica vai colocar os eletrodos na Miriam, a Miriam, em vez de, eletrodo na cabeça. O que a Miriam faz? Tira toda a roupa, pega a cabeça da médica e manda ela mamar o peito. Puta que pariu, mano, que porra é essa? Sabe, eu fico assim, gente, mas que isso? É muito brega, é muito cringe. E aí, é que nem o filme tem uma cena lá que quem faz a médica é a Susan Sarandon. E quem faz a Miriam é a Catherine Deneuve. E aí tem na cena da sedução, ela é diferente, ela tenta ser um pouco mais sutil. Que é a médica vai lá na casa da Miriam, não sei o que, estão conversando. E aí meio que a médica deixa cair uma bebida na sua camiseta branca. E é muito engraçado. Porque tava rolando a cena tranquilamente, de repente tem essa situação de jogar a bebida na camiseta branca, até o André falou assim, oxe, mas ela tava sem sutiã mesmo? Porque, assim, do nada, Susan Sarandon com os peitão assim, acesaços. E aí você fala assim, gente, mas é muito brega, é literalmente Emanuele. O que você viu Emanuele na sua adolescência é o que vai ter nesse filme, é o que vai ter nesse livro. E pra mim isso é muito ruim, porque não tem uma sutileza, sabe? Não tem uma elegância, não é sedutor, é só brega, é só cringe. Não é isso aí. É cringe, não é sedutor. E deveria ser sedutor. Principalmente porque a Miriam é uma personagem muito construída para você lê-la desse jeito. E aí, quando você não tem isso, dá uma quebra de expectativa, me tirou totalmente da história. Mas, enfim, amém que não são muitas partes assim. Aí você tem o John, marido da Miriam, puto da vida, porque ele obviamente, culpa ela por ela não ter falado para ele que isso iria acontecer, principalmente em tão pouco tempo, que seria 200 anos, né? Ela também não tinha como saber disso. E aí, nisso, ele vai para matá-la. Ele fala assim, pois agora eu vou matar essa mulher. Ele não começa mais a pensar direito. E aí acontece dela conseguir escapar dele, prendê-lo, mas aí não dá muito certo, porque ele consegue sair e ele tem a ideia, então, de abrir todos os caixões que ela mantinha, os amantes que estavam lá, adormecidos não, né, mas presos. Ele tem a ideia de abrir todos para atacarem ela. Só que o tiro sai pela culatra, porque ela ainda é uma criatura sobrenatural muito forte. Embora, mais uma vez, ela não seja imortal. Aliás, é uma coisa legal, né, nesse livro, porque, por exemplo, ela tem medo de andar de carro, táxi. Porque se bater o táxi e ela, sei lá, quebrar uma perna, ela não é que nem o ser humano. Se, sei lá, perder um braço, não é que nem o ser humano, não cresce de novo, né? Blade, entendeu o negócio aqui? Então, ela realmente, ela tem que ter muito cuidado. Ela tem um cuidado como se ela fosse mais frágil do que um ser humano normal. Porque caso aconteça alguma coisa pra ela, já era, ela vai morrer. E isso é muito legal. Essa lore do The Hunger é muito, muito bacana, tá vendo? É um livro muito divertido, se não fosse aquelas cenas de sexo pífias, patéticas. Enfim, começa a rolar, paralelamente a isso, essa sedução da Miriam para com a médica.
a médica cai um pouco, a Miriam morde a médica, a Miriam transfere o seu sangue para a médica e começa uma transformação ali. Inclusive, tem uma coisa que tem no Drácula, as adaptações, que é essa coisa meio... Não, mentira, não tem no livro também. Essa coisa do Drácula conseguir um pouco como controlar a mente da outra pessoa. A Miriam faz a mesma coisa. Ela controla a mente da médica, porque acontece aquilo que a Miriam mais temia, que é ela se entrega nas mãos da ciência para ver se ela consegue entender por que ela não consegue passar a imortalidade, entre aspas, dela para suas crias, para os seus companheiros, mas descobrem que ela não é um ser vivo, ela não é um humano. E aí prendem ela. E aí vem uma junta médica. Essa parte também é muito legal. E, gente, esse livro é muito divertido. Porque aí você vê os médicos entrando em contato com essa criatura que eles não sabem o que é e fazendo e pensando exatamente em fazer aquilo que a Miriam sabia que eles iam fazer, que é pensar em abrir ela viva, sabe? Fazer umas coisas assim. Não tratá-la como sendo uma criatura que tem o poder de ir e vir, tem o direito de ir e vir, né? E eles falam, não, ela não é humana, ela não tem esse poder, ela não tem esse direito. E aí a Miriam precisa, então, da ajuda da médica através do controle mental para escapar desse hospital. A Miriam e a médica vão para casa, a Miriam já tinha controlado lá a situação com o John, e a Miriam deixa lá a médica parada enquanto está tendo a transformação. Só que a médica tinha um namorado, e realmente a médica amava muito esse namorado. Existe esse relacionamento real entre ela e o outro médico. E ele aparece lá para tentar salvar a sua amada, né? Só que, como a Sarah já está muito para lá de Bagdá da transformação, a Sarah acaba matando ele. E aí a Miriam vai atrás da Sarah e fala assim, então, tá tudo bem, é assim mesmo. A Sarah fica em choque, porque ela fala assim, cara, eu não pedi. Realmente, ela não pediu em nenhum momento. Ela teve lá a sua situação de mamar a Miriam uma hora, mas é isso, one night stand, Miriam. Isso aqui não é relacionamento, garota. E aí, nisso, ela fala assim, não, não queria isso e tal. Só que aí o que ela faz? Ela vai e corta, então, seu pescoço, numa tentativa desesperada de morrer. Só que ela já estava transformada, então ela não consegue morrer, ela só fica muito machucada. A Miriam, então, termina o livro, a Miriam pegando ela e colocando, assim como o John também estava, em um caixão, fecha a tampa e o livro termina as pessoas falando assim, o autor falando, você conseguiu ouvir os gritos e as batidas da médica, que é a Sarah, da médica, dentro do caixão, mas ela estava ali, agora presa para toda a eternidade, assim como todos os outros companheiros da Miriam. Fim do livro. Esse livro tem muito mais coisa acontecendo. Realmente eu acho que é um livro bem eletrizante, é um ritmo muito legal o livro, o que eu coloco um pouco na conta do Whitley Strieber também ser um roteirista, então ele consegue manter o ritmo do livro, tá sempre acontecendo alguma coisa, e os perigos que a Miriam passa, eles são tangíveis, eles são palpáveis, embora você tenha uma ou outra situação que acaba sendo um pouco forçada. Por exemplo, tem uma hora que o John quer matar a Miriam, e a Miriam tá dormindo. Então é o melhor momento pro John matar a Miriam, ou machucá-la, ou, enfim, prendê-la. Não, o que ele faz? Fica esperando ela, porque ele quer que ela acorde, porque ele quer que ela veja que é ele que está matando ela. Amigo, pelo amor de Deus, sabe? Tem umas ideias de jirico aí no meio. Ou as cenas de sexo que são pavorosas, assim, pavorosas. São cenas bem homem escrevendo, tá ligado? Mas enfim... Mas você tem ali uma sucessão de acontecimentos, que é uma sucessão de acontecimentos bem bacana, que dá um ritmo legal na história, que deixa você assim, sabe, indo, muito, é muito bem feito, muito bem escrito, até quando tem os flashbacks, que quando você entende o que é a Miriam, de onde ela veio, qual é a história dela, quem eram os primeiros amantes dela, e de onde talvez venha esse trauma e esse medo eterno dela estar sozinha e tal. Aliás, ela é uma mulher que tem um sistema de segurança caríssimo, porque ela tem muito medo de algo acontecer enquanto ela está dormindo, enfim. Você tem isso muito bem colocado no meio do livro, entre os capítulos, e isso dá um respiro, às vezes, para a situação toda, que está acontecendo muita coisa ali e tal.
Mas assim, basicamente é isso que eu expliquei pra vocês, que eu contei pra vocês. E aí, vamos agora falar sobre este filme fantástico, maravilhoso, que embora tenha também cenas de sexo muito cringe, ele eu acho divertidíssimo, que é The Hunger, Fome de Viver, feito em 1983 pelo Tony Scott. Tony Scott, pra quem não sabe, é o irmão do Ridley Scott. Fez lá o Gladiador, fez Alien, eu amo Alien. E ele é um cara que é conhecido por muitos filmes famosos da década de 80, como, por exemplo, Top Gun, foi ele que fez o primeiro. O Tiro da Pesada, foi ele que fez. Dias de Trovão, com Tom Cruise. Enfim, ele tem, assim, até acho que 2010, mais ou menos, se eu não me engano, até um pouco mais, tá aí fazendo filmes que são filmes, geralmente filmes de ação, filmes que têm um olhar mais masculino e tal. Mas entre eles você tem também o Fome de Viver, que é um filme, como eu falei, com a Catherine Deneuve fazendo a Miriam, o David Bowie fazendo o John e a Susan Sarandon fazendo a Sarah, que é a médica. Nesse caso aqui, no caso do filme em específico, você tem algumas mudanças no livro, que eu particularmente não gosto. Primeira mudança, quem vai atrás da Sarah não é a Miriam. Quem vai atrás da Sarah é o John, porque é o John que não quer envelhecer, é o John que não quer morrer. Só que, assim, primeiro ele vai, aí ela não acredita nele, aí tem todo um preque-preque. Aí quando ela acredita nele, ele também já não quer mais, vai embora, porque ele já tá ficando muito louco de fome. Enfim, é aí que ela encontra a Miriam, porque aí ela vai na casa atrás do John e ela conhece a Miriam. Eu não acho isso tão legal assim. Eu acho mais bacana quando é a Miriam indo atrás. Porque, assim, o John, o fato que o corpo dele tá decaindo já afeta a mente dele. Tanto que o primeiro momento que você percebe que o John não tá dormindo, que é quando eles terminam de matar o casal lá, beber o casal, que eles começam o livro matando, eles chegam em casa, tomam um banho e vão dormir. Ela dorme na hora, o John não. O John fica rolando pela cama. Que é uma coisa meio André e eu. Pra quem não sabe, o André, ele tem um problema de insônia terrível. E eu sou uma pessoa que eu entro em coma toda noite. Então, é uma coisa meio tipo André e eu, assim. E ele fica rolando na cama, e aí ele começa a ficar meio agressivo, e ele vai pra cima dela, ela tá dormindo. E ele violenta ela, né? Porque, assim, hoje, naquela época não se falava sobre isso, mas hoje em dia você sabe que, mesmo que eu seja o marido, se você está fazendo sexo sem consentimento com uma mulher desacordada, dormindo, drogada, bêbada, whatever, chama-se estupro de vulnerável isso. E é isso que ele faz, ele violenta ela, e ele violenta ela com agressividade. Tanto que ele aperta o pescoço dela como se quisesse estrangulá-la enquanto fazem sexo. É uma coisa horrível, uma cena horrível. E aí ela acorda e percebe que, é aí que, na verdade, ela percebe que as coisas estão ficando estranhas, porque como ele não dormiu e ele fez isso, ele começou a ficar agressivo, então ele começou já o processo de envelhecimento, como os amantes dela anteriores. Então aqui você já tem muito claramente definido para onde ele está indo, o que está acontecendo com esse personagem. No filme não, o filme demora, aí ele fica agressivo, tal. Enfim, não gosto dessa modificação. Eu gosto da modificação de que o relacionamento, o encanto sexual da médica, que é a Sarah, para com a Miriam, não é algo feito através de controle de mente, através de algo sobrenatural. E isso é uma coisa que eu estava lendo nos textos que vêm junto com o livro, e parece que isso foi ideia da Susan Sarandon, porque no roteiro original, a Sarah ia tomar um porre, a Miriam ia pra cima da Sarah, o Sarah meio bêbada, elas iam transar. A Susan Sarandon supostamente teria virado pro Tony Scott falando assim, gente, não faz o mínimo sentido, porque ninguém precisa estar bêbado pra querer transar com a Catherine Deneuve. Certíssima. E aí eles tiram isso, então o encantamento da Sarah para com a Miriam, ele é um encantamento mais genuíno dentro do filme, desculpa. No livro, é essa coisa que tem ali, você sabe que tem uma sedução que não é natural, é uma coisa sobrenatural, é a Miriam exercendo um poder da sua criatura, né, da sua natureza, em cima da Sarah. Tanto que depois que a Sarah começa a transformação, ela rechaça totalmente a Miriam. E aí você tem o final do filme, que é totalmente o oposto do final do livro, que é que, por sinal, eu acho péssimo o final desse filme. Péssimo. Que é a cena lá do John
abrindo todos os caixões, né? E todo mundo saindo, a Miriam encontrando os seus antigos amantes, que agora são, sei lá, criaturas zumbi cadavéricas. E aí tem uma cena que não faz um pingo de sentido, que é ela caindo, porque é uma dessas casas townhouse, né? Acho que eles moram no Brooklyn, se não me engano, não vou lembrar. É uma dessas casas townhouse, que são casas de 3, 4 andares, e ela cai da escada até o último andar, até o térreo, e ela fica meio que se debatendo, e aí ela vai envelhecendo. Sem pingo de motivo nenhum. E aí corta para a médica belíssima, numa cobertura riquíssima, transformada em vampira. Agora ela seria a nova Miriam, acompanhada de um homem e de uma mulher. E fim do filme. Eu acho que esse fim é podre. É podre. Porque uma das coisas que gela a espinha e que te mostra que, embora o tom desse livro não seja um tom de terror, mas ainda assim estamos falando de uma ameaça mortal, né, como um vampiro, até porque é muito claro, o John fala isso muito, muito claramente. A Miriam condena o John a uma morte horrenda, é uma morte na não morte, porque a consciência dele continua viva enquanto ele está preso numa caixa, que é algo que vai acontecer com a Sarah, que entrou nessa de gaiata no navio, cara. A Sarah não tem nada a ver com a história. Ela não gostava da Miriam, ela não foi seduzida pela Miriam, ela não queria ficar com a Miriam, ela não estava assim. Então, a Miriam fez uma mega crueldade e sai vitoriosa no final. É uma das coisas legais desse final desse livro, é isso. Como é aterrorizante pensar no que aconteceu com a Sarah, presa ali num caixão de chumbo para toda a eternidade, e a Miriam ali, sabe, vivendo sua vida como vem vivendo durante séculos e claramente jurando de pé junto que é uma grande heroína, que é uma grande sobrevivente, sabe? Que amava, eu amo todos os meus antigos amantes, é por isso que eu não tenho coragem de matá-los, porque tadinho, né? Ai, gente, tadinho, sofre tanto, entendeu? E essa é uma das coisas mais legais do final do livro. E isso é completamente cagado no filme. E assim, a cena que ela cai e começa a envelhecer do nada não faz nem sentido. Nem sentido. Eu não gosto do final desse filme, embora, assim, todo o resto dele seja um escândalo. O começo com Bela Lugosi's Dead, eles estão num inferninho, numa balada meio punk gótica, com todo mundo de óculos escuros, 2 da manhã, e vestidos de couro absurdamente justos e bem cortados. Eles são, assim, David Bowie e Catherine Deneuve no auge da beleza máxima. Você olha e fala assim, meu Deus, claramente são vampiros. Porque não é possível que essas duas criaturas sejam humanas. Eles são muito deslumbrantes. É isso, é um deslumbre. É assim, o puro suco de uma estética da década de 80 muito, muito maluca, muito linda e muito incrível e gótica, sabe? É fantástico, é fantástico. Todo o resto do filme eu acho muito legal. Acho, inclusive, as cenas de sexo menos cringe do que as do livro, mas ainda assim a gente dá uma risadinha com a situação toda. Mas, assim, o final realmente não dá pra aguentar. Não dá. E aí, senhoras e senhores, se você gostou do nosso episódio, por favor, compartilhe ele com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Você tem um botãozinho aí de compartilhar que você consegue compartilhar nas suas redes sociais e até mesmo no WhatsApp esse episódio com quem você quiser. Vamos ter mais um episódio especial de Halloween, né, de Vampiro versus Livro, livro versus... Vampiro versus Livros é ótimo. Livro versus filme Vampiros, que é semana que vem com Deixa Ela Entrar. A gente vai analisar o filme sueco, tá? Eu não assisti o filme americano e nem vou assistir. Então vamos analisar o livro sueco com o filme sueco, ou dinamarquês. Agora eu não lembro se é sueco ou dinamarquês, mas enfim. Estaria sendo eu racista? Enfim. E temos também mais uma quinta-feira especial, essa e na próxima, especial de Contos de Fadas. Lembra, por favor, de dar aquele gás pra gente na quinta-feira, porque nós continuamos indo muito mal nas quintas-feiras. E se continuar assim, é mais fácil a gente não ter mais quintas-feiras no próximo ano, tá bom? Não é uma ameaça, é apenas uma conjectura. E é isso. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.